Teresa de Jesus nasceu em Ávila, na Espanha, viveu entre 1515 a 1582. Recebeu o título de doutora da Igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI. Na missa em que concedeu este título a Santa Teresa, Paulo VI disse que só de proferir o seu nome surgiu uma multidão de ideias, e seria impossível condensar em palavras a imagem histórica e biográfica dessa santa. Paulo VI lembrou Teresa como uma mulher excepcional que irradiou ao mundo uma vitalidade humana e um dinamismo espiritual incríveis, e como reformadora e fundadora de uma ordem religiosa, insigne e histórica. Mas o que fez com que Teresa fosse declarada doutora da Igreja para Paulo VI foi a sua singular contribuição como mãe e mestra da vida espiritual. Para ele, foi essa a luz mais viva e penetrante que deixou como herança para toda a Igreja. Também proclamada pelo Papa Paulo VI como doutora da Igreja em 1970, a religiosa dominicana Catarina de Sena nasceu na Itália e viveu entre 1347 a 1380. Segundo Paulo VI, ela recebeu o título pela peculiar excelência de sua doutrina. A doutrina de Santa Catarina não era adquirida. Ela mostrava-se mais como mestra do que como discípula, declarou Pio II na bula de sua canonização. Realmente, quantos fulgores de sabedoria divina, quantas exortações à imitação de Cristo em todos os mistérios da sua vida e da sua paixão, quantas admoestações eficazes sobre a prática das virtudes próprias dos vários estados de vida se encontram a cada passo nas obras de Santa Catarina, disse Paulo VI na homilia da sua proclamação do seu título de doutora. Catarina de Sena ficou marcada ainda pela sua atuação em defesa da Igreja e do Papa, especialmente em fins da Idade Média, quando inúmeros conflitos surgiram contra o Papa. Viajando de cidade em cidade, Catarina interveio para o restabelecimento da paz, sendo assim uma forte defensora do papado. Dirigiu exortações aos cardeais e a muitos bispos e sacerdotes, sem deixar de fazer fortes repreensões, mas com humildade e respeito pela sua dignidade de ministros do sangue de Cristo, lembrou Paulo VI. Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face foi proclamada doutora pelo Papa São João Paulo II em 1997. Nasceu na França e viveu entre 1873 e 1897. O título de doutora dada a Teresinha foi motivo de reflexão sobre o seu significado em sua curta vida. Apenas 24 anos, Santa Teresa de Lisieux não pôde frequentar uma universidade nem sequer os estudos sistemáticos. A esse respeito, João Paulo II refletiu na homilia em que concedeu o título à jovem. Entre os doutores da Igreja, Teresa do Menino Jesus e da Santa Face é a mais jovem, mas o seu ardente itinerário espiritual demonstra muita maturidade, e as intuições da fé expressas nos seus escritos são vastas e profundas, que a tornam digna de ser postas entre os grandes mestres espirituais. São João Paulo II destacou que Teresinha de Lisieux não só compreendeu a profunda verdade do amor, como o centro e coração da Igreja, como viveu com intensidade em sua breve existência. Hildegarda de Bingen, a mística alemã, foi proclamada doutora pelo Papa Bento XVI em 2012. A monja beneditina viveu entre 1098 e 1179. João Paulo II a definiu como a luz do seu povo e do seu tempo.
Mística e teóloga, a religiosa também deixou obras na área da medicina e ciências naturais. Relembra Santa Edelgarda? Neste dia é fazer menção a uma personagem feminina mais interessante daquele tempo. Ao conceder o título a Edelgarda, Bento XVI destacou o seu valor para o tempo presente. No horizonte da história, esta grande figura de mulher se define com clareza límpida por santidade de vida e originalidade de sua doutrina. Aliás, como qualquer experiência humana e teologal autêntica, a sua importância supera decididamente os confins de uma época e de uma sociedade. E não obstante a distância cronológica e cultural, o seu pensamento manifesta-se de atualidade perene. Ao ponderar o motivo pelo qual a Igreja considerou a grandiosa mística como doutora da Igreja, Bento XVI frisou: a atribuição do título de doutor da Igreja Universal a Edelgarda de Bingen tem um grande significado para o mundo de hoje e uma extraordinária importância para as mulheres. Em Edelgarda resultam expressos os valores mais nobres da feminilidade. Por isso também, a presença da mulher na Igreja e na sociedade é iluminada pela sua figura, tanto na ótica da pesquisa científica como na da ação pastoral. A sua capacidade de falar a quantos estão distantes da fé e da Igreja fazem Edelgarda uma testemunha credível da nova evangelização.